Já estamos ao vivo. Boa noite a todos e a todas. Vamos começar mais uma live aí do domingo, dia 14/2, 18 horas e 14 minutos aqui no Giro da Semana. Eu e o camarada Diogo. E aí, Diogo, como é que foi na semana? E antes de entrar na pauta, Diogo, eu te pergunto, o que te chocou mais essa semana? Primeiro, né, boa noite a todos e a todas, boa noite, Antônio, mais essa oportunidade de estar aqui dialogando contigo, né, fazendo esse bom debate, sempre lembrando aí o pessoal para curtir, compartilhar, né, seguir a nossa página e convidar os amigos. Olha, Antônio, o que mais me chocou essa semana, cara, tem tanta coisa que nos choca nesse governo Bolsonaro e hoje no nosso país, né, Tchê, mas assim, eu continuo, para mim, assim, toda semana é o mesmo choque, né? A gente não consegue se acostumar com esse genocídio, né? E com as barbaridades que o Bolsonaro repercute, né? Então, na verdade, eu continuo me chocando com a forma desleixada, né? De forma proposital que ele trata o tema da pandemia e que agora está tratando o tema da vacina. Né? O que me choca é isso, é o desleixo com o tema da pandemia, com a falta de... E agora com a falta de vacina, né? O país acabou a vacina, não tem mais uma dose para vacinar mais ninguém no país, o que tinha foi. Então, para mim é isso que está me chocando e continua. Para mim, toda semana só renova essa indignação. Sem dúvida nenhuma, Diogo. Já dando boa noite aqui para o Walter aqui, nosso camarada Grande aqui que volta. está chegando. Também dando boa noite aqui para o Marcelo aqui. Boa noite, boa tarde. Abraço, Marcelo. Marcelo. Mas vamos aproveitar, eu até me esqueci de programar aqui, Diogo. Vamos aproveitar e botar aqui o monitor aqui da questão da vacina, ó. Até para que a gente não perca aí o foco, né? Só botar na tela aqui, que eu acho que é importante isso. E não vai caindo vai sendo natural isso, na verdade não é, né? Já dá para ver aí, Diogo? Sim, dá para ver, Antônio. Estou vendo 185 milhões, quase 186 de doses, né, no mundo todo, e no Brasil um pouco mais de 5 milhões. É uma diferença estarrecedora, né, Diogo? Imagina, a nossa Lembrando, né? população, Diogo, está em torno de 211 milhões de habitantes. É como se toda a população do Brasil já tivesse quase sendo toda vacinada, enquanto aqui nós temos apenas as 5 milhões de doses ainda, e é uma coisa estarrecedora isso, cara. Lembrando, né, Antônio, que o país, né, que o nosso país, por conta do SUS, por conta da grande rede de profissionais da área da saúde, né, o Brasil hoje tem capacidade de vacinar de 5 a 10 milhões de brasileiros por dia, se quiser e se tiver vacina. Né? Ou seja, nós estamos aí vacinando, eu não lembro agora qual foi o primeiro dia que a enfermeira lá a paulista tomou a vacina, acho que já vai fazer quase 30 dias, né? E em 30 dias o Brasil só vacinou a capacidade que tem de vacinar num dia, né? E já acabou, as vacinas já acabaram. Né? Então, e não é por falta, porque tem demanda e os laboratórios. Mentira, mentira. Nós temos laboratórios aqui no país suficientes para suprir a nossa demanda. Né? Então, a Fiocruz, o Butantan, né, não conseguiram ainda entregar a quantidade maior de vacinas por conta da inércia do governo federal. E uma inércia proposital, uma inércia muito bem planejada, porque se tem uma coisa que esse governo sabe fazer é prejudicar a vida da população. Né? Então, assim, que fique muito claro isso, o Butantan e a Fiocruz, cada um tem capacidade de produzir 1 milhão de doses por dia das suas vacinas. Né? A Fiocruz lá com a da Oxford e o Butantan com a Coronavac. Ou seja, o Brasil hoje, só com esses dois institutos, tem capacidade de produzir 2 milhões de doses por dia.
E, bom, a vagareza do governo federal para articular e comprar, né, esses insumos é gritante, é escandaloso. Muito diferente, né, da sua velocidade para comprar leite condensado, para as Forças Armadas, para comprar picanha, para comprar cerveja para os milico, né, e para usar 20 bilhões de reais para comprar a eleição do ladrão lá, do Arthur Lira, né? Duas vezes já condenado aí na Lava Jato. Aí foi bem rápido e bem eficaz. Sem dúvida nenhuma. Vamos dar boa noite aqui para o Diogo Santana, dando boa noite para nós aqui. E dando boa noite também para Undina. Boa noite a todos e a todas aqui que se fazem presente. Pois bem, Diogo, vamos ver assim o que a gente tem, o que a gente tem agora. A primeira questão é da vacina, né? A questão da vacina, perdão. A questão da pesquisa. E saiu uma pesquisa essa semana que está dizendo assim, ó, a aprovação a Bolsonaro continua a cair, agora está em 27%. Já baixou aquele patamar acima de 30%, né? E a pesquisa é do Instituto Exame. Aponta que a aprovação do Bolsonaro é 27, quase 20 pontos percentuais abaixo de sua reprovação, que é 44%. Então, quais as consequências aqui que a pesquisa está analisando? Com o ritmo lento da vacinação e sem uma definição clara, se o auxílio emergencial irá voltar, e a aprovação de Jair Bolsonaro está em 27. De acordo com a pesquisa, foi feito entre 9 e 11, então, desse mês. Então, a pesquisa, assim, ó, que ela está, uma pesquisa que ela está bem quentinha. Tivemos um pequeno problema aqui agora, o jogo acho que acabou caindo aqui. Pequeno problema aqui. Aguardando o jogo. Parei um pouquinho para mandar uma mensagem para ele aqui. Eu devo ter deletado sem querer. Vamos botar aqui. Botar aqui. Entra aí. Eu acabei deletando o jogo aqui sem querer aqui. Pois bem, pessoal. Então, assim, ó, a questão da pesquisa que acabou saindo e está dizendo para nós aqui o que foi que levou nisso, a questão principalmente do auxílio e da vacinação lenta, né? A questão da vacinação lenta aí, e o próprio auxílio que acabou terminando. Jogo, eu acho que eu tinha te deletado, eu acho, sem querer aqui. Eu acho que fui eu aqui. Tem problema. Então, Diogo, deu para acompanhar ali o que eu tinha falado? Não consegui. Caiu aqui para mim quando eu estava terminando de falar. Tá, então, Diogo, aqui a questão da pesquisa, né? Ele tem uma reprovação de 44% agora, tá? E isso está sendo atribuído à vacinação lenta e o auxílio emergencial. E aí a pesquisa está, possivelmente a pesquisa é antes de sair, ou não está aprovado. Tu poderia falar sobre o auxílio emergencial, mas tem alguma coisa de 4 vezes, de 200, né? O que tu acha dessa caída dele aí? É sério mesmo? Olha, Antônio, assim, é uma caída bem razoável, né? Ainda é alto, porque prova aí que ele tem mais ou menos, né, perto daquele 1/3 ali dos seus, entre 27, 28, 32, 33, né? Eu acho que é muito para um governo que não faz absolutamente nada. O governo Bolsonaro, ele é um governo que não faz absolutamente nada, né? A não ser ficar nessas pautas, né, ideológicas, essas pautas de costumes, né?
Não existe, mas tem uma área que o governo vai bem. Não tem nenhuma área que o governo vai bem. Né? O povo brasileiro nunca teve tão mal, né, como está hoje. Né? Hoje a gente fala aí, assim, o preço do gás de cozinha lá nas alturas, o preço dos combustíveis lá nas alturas, a alimentação extremamente cara. Né? Hoje, um dia, né, de trabalho, né, de um cidadão, de uma cidadã que ganha aí, por exemplo, vamos fazer um exercício, um salário mínimo por mês, um dia de trabalho dessa pessoa não compra 1 quilo de carne moída. Não compra, Antônio. Não compra. Né? Então, hoje, assim, eu tenho absoluta certeza que hoje o povo brasileiro está voltando a passar fome, está voltando a comer mal, pouco e mal, né? Tudo por conta deste governo, que nada faz e ainda a única coisa que faz é botar a culpa nos outros. Veja bem, né? Agora, feriado de carnaval, que né, não tem nem feriado, porque o país está da situação que está, né? O presidente da República vai lá para Santa Catarina, né? Para tirar uns dias de descanso, mas que descanso? Esse inútil não faz nada. É um vagabundo que não faz nada. Quer dizer, né, nunca fez, né? Foram 30 anos como parlamentar e nunca fez porcaria nenhuma, a não ser botar toda a família na política, né? E mamar nessa teta do Estado assim há 30 anos. E aí ele vai lá para Santa Catarina e quando é questionado pela aquela claque ali que fica ali quando ele chega nos lugares, teve uma pessoa que deu uma questionada, ele disse, olha, eu não sei de nada. Vai pedir teu auxílio emergencial para o governador. Vai pedir emprego para o governador, porque foram eles que fecharam o país. Mas, meu Deus do céu, o cara, além de não fazer nada, ele não compra as vacinas, ele faz campanha contra o uso de máscara, ele faz campanha contra o isolamento social, ele fomenta a aglomeração, porque ele fomenta, porque ele poderia, por exemplo, assim, eu não quero que a economia pare, então é o seguinte, eu vou atrás da vacina, eu vou trabalhar para ter o maior número de pessoas vacinadas no menor tempo possível, né? Vou trabalhar com um exemplo de nós não ficar se aglomerando. Não, ele milita tudo ao contrário. Tá? E o país hoje está nessa condição que está. Então, eu fico feliz que a população, aos poucos, vem sentindo que é culpa do governo federal, única e exclusivamente do governo federal, o que acontece com o nosso país hoje. Tá? Então, e aí, nessas pesquisas acontece. O auxílio emergencial, ele já praticamente está encaminhado. A informação que se tem é que a partir de março serão 4 parcelas de R$ 250. O que, vamos ser bem sinceros, né, Antônio? Com o preço que tá as coisas, né? O ano passado, ali, se eu não me engano, foram 6 parcelas, ou um pouco mais de 6 parcelas, que variavam entre 600 e 1.200, né? Porque mães solteiras, mães, né, chefes de família, né, elas recebiam dobrado, recebiam 1.200. Então agora serão 4 de 250. Mas 250 hoje, olha, é um gás, se acabar o gás, 250, quase metade vai num botijão de gás, né? E com o preço que está a carne hoje no Brasil, tu compra com esses 250 um bujão de gás e uns 4, 5 quilos de carne e acabou o dinheiro. Né? E em contrapartida, em vez de estar militando e trabalhando e articulando para comprar vacina, para a economia volte a acelerar, ele fica, eu acho que ele acredita mesmo que a vacina vai transformar a pessoa em jacaré, porque ele não mexe uma palha para ajudar a comprar vacina. Né? Então é isso. Eu acredito que a pesquisa deve estar, né, demonstrando essa inércia do governo. Sem dúvida nenhuma, Diogo. Vamos botar um comentário aqui, apareceu um bolsominion aqui. Vamos botar um comentário dele aqui. Mauri Antônio Caldeira Júnior, fechado com o Bolsonaro sempre. É bom a gente botar ele fechado aqui, na né? cadeia. O presidente vagabundo e ele vão ficar presos logo em seguida. Vai ficar fechadinho mesmo. Bem que ele podia ficar fechado com eles lá, eles não usam máscara, eles não usam nada, né? Podia ficar fechado com esses vagabundos desse presidente da família dele.
Mas sem dúvida nenhuma, Diogo. Mas olha, é uma coisa assim, ó, extraordinária ainda. Como é que ainda tem gente que está apoiando esse genocida? Porque assim, ó, tem um percentual da população que pensa que nem ele. Isso é inegável, né? Isso é inegável. Mas só que as próprias pesquisas, elas estão dizendo assim, ó, que esse gado que entra aqui, esse pessoal mais tonto, né? Hoje eles não devem eles não devem passar de 10%. De 10%. Não deve passar disso, eles tendem a diminuir. São poucos aqui que entram aqui, e eu não sei se tu observasse nas redes sociais, eu tenho observado muito isso. Principalmente nos sites da grande mídia, como o UOL, a Globo e tudo, quando fazem uma postagem, né, e vem os comentários e aparece alguém ali escrevendo algo parecido com fechado ali com coisa, aí tem embaixo ali 200, 300 respostas. Então dá para ver que eles estão diminuindo sensivelmente, né? Sensivelmente. E aí o pessoal que está perdido ainda, né? Não, e outra coisa, né, Antônio, quando aparece um idiota que nem esse que botou esse apoio ao Bolsonaro aqui, que é um idiota, um mau caráter, porque não existe denominação para alguém. Porque assim, ó, não estou dizendo que esse cidadão tem que ser de esquerda, né, ou gostar dos partidos de esquerda, dos partidos progressistas. Ele pode, né, ele quer ser de direita, ele quer ser liberal, ele quer ser conservador, não tem problema, pode ser da democracia. Agora, cara, tem tanta liderança, tem tanto partido, tem tanto político nessa área, né, nesse campo que ele defende, que são pessoas sérias, né, independente da gente achar correto ou não o posicionamento político ou econômico dessas pessoas, mas existe bastante gente nesse campo que presta. Né? Agora, ficar botando hashtag fechado com esse vagabundo desse presidente, com esse Semmer, com essa família que não, olha, já está mais do que comprovado que é um bando de chinelo, um bando de miliciano, um bando de competente. Então, assim, ó, para mim, eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça. Quem defende Bolsonaro de unhas e dentes, desculpa, ou é muito burro, assim, com uma capacidade cognitiva zero, né? Ou é muito mau caráter, né? E tem um desvio de conduta muito sério. Né? Para mim, hoje é isso. Não tenho mais paciência para lidar com esse tipo de gente, sabe? Pois é, Diogo. Também concordo contigo. Vamos ver aqui outros comentários aqui. Nós temos aqui a Ondina, a manipulação das pesquisas já começou. Ondina, apesar que aqueles números ali, eles estão razoáveis, né? Mas não esquecendo, essas pesquisas, elas estão sendo feitas por telefone, né? Apesar que essa aqui não diz qual o método que ela utilizou. Possivelmente por telefone, né? E a margem de erro é muito alta também. Então, não dá para considerar, né? Depois, a inflação está em alta, as oportunidades de emprego oferecem um salário de fome. A pandemia é uma ameaça e o desgoverno só pensa na reeleição. Perfeito, concordo contigo. Depois aqui o Marcelo, daqui a pouco vai querer pagar auxílio em lata de leite, verdade, moça? Assim ele tira a rachadinha da nota fiscal e a situação. Que situação, hein, Brasil? Sem dúvida nenhuma, Marcelo. Vamos acabar chegando nesse nível. Então, tem mais comentários aqui. A Zilma, tem muita gente que fica imitando o louco lixo miliciano do Bolsonaro. Exatamente. Zilma de novo, hoje está em Santa Catarina, verdade, que o Diogo tinha comentado. E aqui nós temos o Jason, Ciro 2022. Uma alternativa boa também, Ciro. O importante é ser do campo de esquerda aí. Pois bem, Diogo, agora sim, ó, nós temos... Eu selecionei 3 matérias aqui para a gente dar uma discutida, tá? E todas elas é sobre o vazamento. 4, a outra está relacionada ainda, tá? A primeira é o seguinte, saiu no site o DCM. Só
Vou aproveitar e trocar aqui a notícia, que aí já vai correndo ali na tela, ali embaixo, ali, já vai correndo na tela. Ali. Ok. No dia seguinte, no DCM, a Lava Jato trabalhou por 3 anos com o FBI, em operação do triplex, sem avisar o Ministério da Justiça. 3 anos eles operaram de forma ilegal, irregular. E aí vai dizer o seguinte: novos diálogos analisados pela agência pública em parceria com o Intercept Brasil revelam interesse de agentes do FBI e do Departamento de Justiça americano nas investigações relativas à operação do Triplo X, que mirou a empresa Officer Monsac, acho que é essa a pronúncia, e o triplex no Guarujá, atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, jogar tem coisas ali, depois tem mais 2 notícias ali interessantes para a gente comentar, né? Tem essa questão aí do FBI, os Estados Unidos operando diretamente aqui no Brasil. E a Lava Jato trabalhou como um órgão de Estado independente, não deu satisfação para a Justiça, STF, não deu satisfação para ninguém, simplesmente foram operando normalmente. E agora essas mensagens estão sendo, nós estamos tomando conhecimento dessas mensagens agora, o que é interessante. E o mais interessante disso, Jogo, a gente tem acesso a menos de 1% das mensagens ainda. Aí depois eu vou colocar ali a questão dos jornalistas que estão aparecendo. E aí, Diogo, FBI, Estados Unidos, Brasil, golpe, tudo junto e misturado. Sim, na verdade, isso não é mais surpresa para ninguém, né? Isso aí nós, desde o início, sabíamos, né? Que os Estados Unidos, ali, assim, vamos pegar no início onde tudo começou, né? Onde é que entra, quando é que começa essa operação, quando é que começa a criação dessa figura de Sérgio Moro, onde começa a se organizar tudo? É quando o Brasil descobre o pré-sal, e os nossos governos, né, primeiro com Lula, depois com a Dilma, eles decidem usar esse pré-sal para criar um fundo soberano para investir na saúde e na educação. Né? O governo federal, né, cria a política, né, de conteúdo nacional, enfim, da indústria, onde o pré-sal iria ser explorado exclusivamente pela Petrobras, né, e que as plataformas, os equipamentos, tudo que precisava ser construído e organizado de logística, de estrutura para prospectar esse petróleo, seria feito aqui no nosso país, gerando emprego aqui no nosso país. E isso foi onde transbordou, né? Onde foi a gota d'água para o império, que adora um petróleo, né? Onde tem petróleo, os Estados Unidos está lá querendo intervir. E, bom, tem alguns países que os americanos vão lá e bombardeiam, né? Caso do Iraque, vão lá e criam uma guerra fajuta, né? Para justificar a invasão no país e tal. E vão lá e tiram todo o petróleo dos caras e depois deixam um país em pandareco. Aqui no Brasil foi diferente. Aqui no Brasil os caras cooptaram um juiz corrupto, alguns procuradores corruptos, né? Compraram, né, com altos volumes de recursos, um percentual, um X do Congresso Nacional e criaram, né, as condições para um golpe no país. Ou quem não lembra aqui que um dos primeiros atos, né, do governo Temer, quando o golpista, né, o vampirão, assumiu a presidência da República, um dos primeiros atos foi acabar com a política de conteúdo local, acabar com a prioridade da Petrobras para prospectar o pré-sal e mandou, né, todas as plataformas que eram feitas aqui no país para fora do Brasil. Né? Tu vê aqui no nosso caso, aqui perto da gente, aqui no município de Rio Grande, onde tinha os estaleiros ali, né, que foram feitos, se não me engano, 4 plataformas. Né? Lá o Polo Naval chegou a ter, no auge do Polo Naval, 25 mil trabalhadores, né, em funções. Né? Hoje não tem ninguém.
Hoje é um deserto, né? Parece uma área fantasma, né? Então, partiu daí, né, a participação do FBI, partiu daí, né, a participação de autoridades americanas, né? Porque no fundo, quem criou todo essa articulação foram os Estados Unidos. Depois, claro, aqui no Brasil, Sérgio Moro, Dallagnol e sua turma, e parte do STF, parte dos militares, parte do Congresso, aí eles foram utilizando para fazerem outras coisas, né? Até chegar, claro, a eleição do genocida maior, né? Mas é isso, né, Antônio? Isso não nos surpreende mais, né? Foi um dos maiores escândalos da história do nosso país. O próprio New York Times falou semana passada, no seu editorial, que o julgamento do presidente Lula e a Lava Jato, a forma que ela conduziu todo o processo investigatório, é o maior escândalo, né, da justiça na história da humanidade. Né? Isso não é eu que estou falando, não é o Antônio, não é o Lula, não é a Dilma, não. É o próprio New York Times, né, no seu editorial dizendo isso. Então, né, não é fácil, né? Não é fácil. Pois bem, Diogo, deixa eu botar mais um comentário aqui. Ondina, esse espaço ao vivo é uma voz que representa os anseios de milhões de brasileiros. Legal, Ondina. A gente vai continuar e durante a semana a gente já temos aí uma grade cheia aí, segunda a sexta. Marcelo, se a Lava Jato trabalhou com uma polícia estrangeira com intuito de derrubar um candidato a presidente do país, isso não deveria ser considerado traição da pátria? Olha, oh Marcelo, em alguns países seria pena de morte. O cara seria enforcado em praça pública. Em outros países, eles seriam presos. Oi. Em países sérios, Sérgio Moro teria sido preso no dia que divulgou a conversa da presidenta Dilma com Lula. Num país sério. Teria sido preso no mesmo momento que divulgou as conversas. Exatamente. E aí, fazendo esta escala, né? Em alguns países se agiriam de forma diferente, né? Aqueles que têm as leis mais rígidas, eles seriam enforcados em praça pública, né? Alguns eles seriam presos, pegariam alguns anos, outros eles pegariam prisão perpétua, mas infelizmente no Brasil é uma farra, né? Nós temos uma elite. Antônio, se fosse... Oi, fala. Se fosse nos Estados Unidos, o Sérgio Moro já estaria uns 3, 4 anos em Guantánamo preso. Exatamente, isolado de todo mundo lá, encarcerado. Esse, na verdade, Jogo, eu penso assim, é que é o grande desafio que nós vamos ter aí numa virada de jogo, né? Uma virada de jogo. Nós precisamos de uma reforma profunda no judiciário, nós precisamos de uma reforma profunda nas Forças Armadas. Não dá para continuar com os militares, eles tendo formação acadêmica meia boca e com formação falando de comunismo. Não dá para criar lá o soldado lá completamente idiota, imbecil. E isso é responsável pela questão da formação que eles têm, né? Uma formação de baixo nível, muito baixo nível, ao ponto de eles confundirem o que é patriota. Eles sequer têm a capacidade de ir no dicionário e entender o que quer dizer a palavra patriota. Para aí que tem um comentário aqui grande, aqui, que eu tenho que botar na tela para dar uma lida aqui, vai tapar nós aqui. Artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, Jânio de Freitas, habituado às delações, traidores integrantes da Lava Jato se delataram em gravações. Dallagnol tinha conhecimento da relação entre os pretendentes da CIA, as pretensões da CIA na eleição brasileira e a inclusão da candidatura de Lula. Em 14 de fevereiro, presente da CIA, a fase começa para suscitar a curiosidade do seu sentido dúbio e longo,
ascenso vertiginoso, a mais elevada das questões nacionais e soberania, as três palavras vêm, passarão quase desta. Olha, sem dúvida nenhuma, né, Caio? Obrigado pelo comentário aqui, trazendo esse artigo aqui da Folha de São Paulo. E assim, Diogo, a gente está sabendo ainda, vou repetir o que eu já falei, 1% das mensagens a gente tem acesso. A gente não sabe de quase nada ainda, vai pintar muita podridão ainda. Mas vamos adiante aqui para uma outra notícia que está ligada ao Lava Jato também. Aqui já estamos no Brasil 247. Deixa eu só trocar aqui a notícia aqui para ficar melhor aqui. Já deu Ministério Público aqui. Estamos no Ministério Público agora. Em conversa com Dallagnol, o repórter... Não, parei que eu pulei aqui. Ministério Público orientava Gabriela Artes, vamos indicar o que é prioridade para nós numa planilha. A Gabriela é a substituta do Moro, e ela fez a condenação do Lula na questão do sítio, né? O Moro já tinha feito a condenação no caso do triplex, depois ela substituiu o Moro e fez a condenação do Lula na questão do sítio, né? E aí vai dizer o seguinte, as mensagens apresentadas pela defesa de Lula apontam que procuradores da Operação Lava Jato alinhavam com a juíza, tudo alinhadinho, né? As prioridades, isto é, ó, primeiro tu bota esse processo, agora tu vai botar esse processo, depois tu vai botar esse processo. Isto é, ela era o peão ali do Dallagnol, né? E aí ela dizia, tá, tudo bem, agora eu vou fazer isso. Ah, tá, tem que jogar até quando? Não, tem que jogar até sexta, tá, vamos jogar até sexta. Os procuradores estavam mandando na juíza. Antes era o Moro que mandava no Dallagnol. O Moro saiu, o Dallagnol que ficou mandando na juíza. Mas é uma farra isso, né? E aí, João? Olha, é cada vez mais escandaloso, né? Lembrando também que a Gabriela ela terminou o processo do Lula no sítio de Atibaia, né? Porque a maior parte da instrução e tal, quem conduziu foi o Sérgio Moro. Então, como tu fala, né? Tem menos de 1% de tudo que foi descoberto nas conversas entre eles, né? Inclusive que a juíza, né? Claro, isso não vem ao caso, mas é importante se colocar aqui, inclusive que a juíza, né? Seria a conja número 2 do Sérgio Moro, né? Então é isso, né? Esse processo ele está extremamente viciado, né? A minha única preocupação hoje é que como a gente não confia na justiça brasileira e não confia no STF, o meu medo é que provavelmente o STF vai achar um jeitinho hoje para julgar, né, sim, o Moro como uma figura parcial, né, no processo, porém no caso do triplex. E, na minha opinião, vai demorar mais para ser julgado no caso do sítio de Atibaia. Por que isso? Né? Para continuar deixando o Lula inelegível. Né? Porque o certo é isso. Se o cara é considerado imparcial num processo, automaticamente tem que ser em todos os demais que envolvem a figura do presidente Lula. Né? Mas assim, eu acho por isso que o presidente Lula já diz, olha, tem que ter pressão popular. Né? Se o cara realmente agora tá muito claro que foi uma figura imparcial e que o processo do presidente Lula está totalmente viciado, né? Isso tem que ser de cabo a rabo. O presidente Lula tem que ficar, os seus processos voltarem todos para a instrução de primeira instância e ele ter de volta os seus direitos políticos, né, devolvidos. Porque senão vai continuar, né, a veia golpista imperando. Mas voltando para o assunto da Lava Jato, é isso. Tu imagina, né, uma juíza sendo coordenada pelos procuradores do Ministério Público. Né? É uma vergonha, sim. Olha, Antônio, é sim caso de cadeia. No mínimo, mas no mínimo,
Sérgio Moro. Bom, o Sérgio Moro já saiu da magistratura, mas a Gabriela Hart e os procuradores da Lava Jato, principalmente o Dallagnol, devem, no mínimo, serem exonerados do serviço público. No mínimo. Certo, deveriam ser presos, porque isso é formação de quadrilha. Né? Mas, no mínimo, deveriam ser sumariamente, né, expulsos, né, dos cargos públicos que ocupam nesse país. É isso, João, concordo contigo. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui agora. Conversa com Dallagnol. Repórter da Veja pediu quebra de sigilo, buscas e investigações contra pessoas. Olha que o cara teve a coragem de fazer. Isso que eu nem incluí aqui, Diogo. Eu poderia comentar, eu nem incluí na questão da pauta, né? Tem também lá a questão do filho da Miriam Leitão, que fazia a cobertura lá, a cobertura da Lava Jato, e ele assessorava a Lava Jato lá, na questão jornalística, né? Para ter uma ideia, a Globo, não só a Globo, Veja, eles funcionaram mais ou menos como uma redação da Lava Jato, um setor lá, um setorzinho lá que eles iam dando a publicidade, a divulgação, né? Eles nem se colocaram na questão como jornalista. Na verdade, a Lava Jato foi uma novela. Né? A Globo tratou da Lava Jato como se a Lava Jato ela foi toda roteirizada por profissionais da Globo, incluindo figuras do setor de dramaturgia e tal, jornalismo. Eles tinham um grande grupo de trabalho dentro da Rede Globo e a Lava Jato foi roteirizada como uma novela. Exatamente, né? Porque, bom, a especialidade da Rede Globo são as novelas. Então ela foi toda roteirizada, porque tu pode ver, não tem um pontinho solto do ponto de vista da comunicação. Né? As operações, o tempo, o time, né? A imprensa chegando antes dos policiais, quando as operações iam ser desencadeadas. Então, assim, foi um roteiro de novela do início ao fim, onde eles, no lugar lá do Rodrigo Santoro, lá para galã da novela, eles colocaram o Sérgio Moro. Né? Olha o nível que nós chegamos. E aqui esse repórter da Veja, ele simplesmente ele diz para o Dallagnol, tem que quebrar o sigilo desses caras aí, tem que quebrar o sigilo deles, vamos para cima deles. Vamos para cima deles, olha, vamos para cima deles. Esses os termos que estava colocado. E aí, Diogo, nós temos agora um grande problema, que é nós já tínhamos ali a questão partidos de direita, a grande mídia, né, os jornalistas subservientes aí, os jornalistas que são chamados de jornalistas de cativeiro. Esse é o termo apropriado que se dá para eles, jornalistas de cativeiro. Exército, as elites, grandes grupos econômicos, né, todos juntos e misturados nessa promiscuidade aí. Promiscuidade. Aí tu tinha comentado também no tema anterior, né, o que é interessante, e aí não é o tema importante, mas para que as pessoas elas tenham noção da bandalheira que rolava até questões sexuais entre eles, cara. Olha a bagaceirada, olha o nível dessa gentalha, cara. Era tudo misturado, era tudo junto, cara. Olha, perdão com o popular, mas era uma putaria isso. Generalizada. E aí, Joe, o que tu me diz sobre esse jornalista que disse para o Moro, vamos quebrar o sigilo desses caras tudo aí, vamos para cima deles. E aí? Mas é como eu te falei antes, a Lava Jato ela foi um produto, né, primeiro um produto lá do interesse norte-americano com o nosso pré-sal, com nossas riquezas naturais, e depois virou essa bandalheira, né, midiática, onde os principais meios de comunicação, os principais conglomerados, principalmente liderados pela Rede Globo, regeram, né, orquestraram todo esse processo, né, quebra de sigilo de figuras, de pessoas, operações, né,
conduções coercitivas, tudo isso, né, era regido pela parte de comunicação atrás, né, do Ministério Público, principalmente atrás do Ministério Público, que organizava, orquestrava, passava, e aí o Ministério Público ia lá e demandava primeiro o Moro e depois a Gabriela Hart. Né? Então esse era o fluxo das coisas. Então, né, 80% da Lava Jato foi isso. E digo mais, Antônio, né, a Lava Jato pediu informações e gravou, fez escutas telefônicas na defesa do presidente Lula. Né? Grampeou os advogados de defesa do presidente Lula e de várias pessoas que estavam envolvidas. Você imagina, grampeou o telefone das defesas dos réus. Então, assim, é um conglomerado. Bom, a Lava Jato, Antônio, eles chegaram, e aí tem essas conversas captadas, eles queriam prender ministros do STF. Eles queriam prender e investigar ministros do STJ. Tamanha era a sordidez, né, dessas figuras. Os caras se achavam a Suprema Corte Nacional, na minha opinião, até mundial. Eles se colocaram num padrão onde eles poderiam, né, e eu acredito sim, que ficou muito próximo dessa cambada de cafajeste, desses corruptos da Lava Jato, né, tanto dos procuradores como dos juízes, de prender juízes da alta corte, única e exclusivamente por não, né, dar de acordo, né, ou não militar a favor dessa picaretagem toda. Né? Inclusive aí, isso ninguém me tira da cabeça, né? Para mim o Teori Zavascki, né, ele foi morto, foi assassinado, não tenho dúvida nenhuma do assassinato do Teori Zavascki, nenhuma. Né? Ele era o coordenador da Lava Jato no STF, ele comandava e já tinha por diversas vezes mostrado indignação com a forma, né, que estava sendo conduzido os processos, né, e a sua morte foi algo muito estúpido, uma situação completamente nada a ver. Né? O piloto tinha milhares e milhares de horas de voo, né, era a região que ele voava desde que tinha começado a sua carreira na aviação, era um dia perfeito, era um dia de sol, céu azul, sem vento nenhum, e o cara simplesmente caiu, né, a poucos instantes de pousar o avião. Então, é um absurdo, e uma coisa que mal foi investigada, né? A imprensa deu simplesmente, quando ele morreu, deu por encerrado. Deu, tá, morreu, tá, enterrou, deu, acabou. Pá de cal no Teori Zavascki. Então, para você ter uma ideia como esses caras da Lava Jato, tanto dos Ministérios Públicos quanto o Moro, tinham, né, de retaguarda, né, para colocar em prática essas situações. Né? Sem dúvida nenhuma. Agora a gente tem assim, ó, nós tivemos aquela votação importante, né? E foi confirmado que a defesa do Lula pode ter acesso a essas mensagens, né? E foi lá na segunda turma. Dos 5 ministros, apenas o Fachin votou contra, né? Apenas o Fachin que não se rendeu ainda. E a Carmen Lúcia, ela está sinalizando que está mudando de lado. Ela está sinalizando que está abandonando a Lava Jato, né? E aí tem uma outra questão assim, que ela foi convidada para participar de uma comissão, né? Uma comissão, né? Eu vou ler a matéria aqui, é o seguinte: ao renunciar a uma comissão do STF, a ministra Carmen Lúcia sinaliza afastamento do grupo pró-Lava Jato na Corte Suprema. A ministra Lúcia renunciou a uma comissão para a qual foi nomeada pelo ministro do STF, Luiz Fux, para presidir o colegiado que estuda a mudança no regime da Corte. Carmen Lúcia integraria a comissão ao lado dos ministros José Luiz Barroso, um lavajatista, o Edson Fachin, um lavajatista, e ela agora será substituída por Alexandre de Moraes, né? Então,
Nós temos aí a Carmen Lúcia que ela está mudando de linha agora, né? Ela está trocando de lado. E ela se deu conta, eu acho. Acompanhei alguns artigos e algumas lives durante a semana, e aí a Carmen Lúcia tem uma história de vida muito interessante, né? Ela ia nas palestras quando ela era professora, e para quem a conheceu, diz que é uma excelente professora, né? Quando ela pegava sintaxe, né? E o taxista descobria que ela é uma magistrada, tudo perguntava, tá, sobre as questões anterior ao STF, perguntava sobre as questões da justiça e tudo, e ela disse que ela tinha sempre um livrinho assim, que era a Constituição, um resuminho, e ela puxava a Constituição, não, mas olha aqui, ó, isso é assim porque está na Constituição, está aqui, tal, tal. Então, os comentários é o seguinte, que possivelmente ela está voltando a ser a antiga Carmen Lúcia, e levava a Constituição a sério, levava a Constituição no bolso, e na qualquer dúvida, ela puxava a Constituição e dizia, não, meu senhor, mas está aqui na Constituição, por isso que isso está valendo. O que tu acha, Diogo? Será que ela está tendo uma mudança de postura e está abandonando essa bandidagem? É que também tem que levar em consideração algumas coisas, né? Primeiro, a disputa de narrativa, né? A disputa de narrativa hoje, ela está muito contra, né? Está muito desfavorável à Lava Jato, né? Eles exageraram, extrapolaram toda e qualquer conduta, né, do processo legal do Estado Democrático de Direito. Eles avacalharam, achicalharam o processo. Né? Moro, uma semana depois de ter elegido Bolsonaro, ele virou ministro do cara. Imagina, uma semana depois saiu do cargo de juiz que tinha tirado do Lula da eleição e virou ministro do presidente. Aí depois fez aquele monte de picaretagem no governo Bolsonaro, sai do governo Bolsonaro e vira advogado, vai lá fazer lobby, vai ser assessor lá, montou uma empresa junto, em sociedade, entrou numa sociedade para trabalhar para uma empresa que uma das suas tarefas é defender e organizar aí, né, a questão das empresas que ele mesmo tinha julgado e condenado. Então é um escândalo atrás de escândalo. E agora, com todas essas notícias e essas matérias, né, que vieram a público através da divulgação, né, das conversas no hacker lá e tal, bom, não tem o que fazer, né, Antônio? O que é vergonhoso, o que é esdrúxulo, é o Fachin e o Barroso, que tem uma história progressista na atuação do direito, na operação do direito, serem lavajatistas de marca maior, defensores extremamente ferrenhos. Né? Então, isso que espanta. A Carmen Lúcia voltar, né, para o campo da Constituição, voltar para a luz, sair das trevas e voltar para a luz, isso, tá, tudo bem, temos que comemorar, mas, na minha opinião, um pouco natural. O que me espanta é, sim, o Edson Fachin e o Luiz Barroso estarem ainda com a posição que estão. É uma vergonha, mas é uma vergonha, sim, daquelas de dar muita raiva na gente e de não entender o que está acontecendo com essas duas figuras. Né? Sem dúvida nenhuma, Diogo. Agora a gente vai. Agora a gente vai na sessão comédia agora, porque nem tudo é tristeza, né? Nem tudo é tristeza. Então a gente vai agora um pouco de diversão agora. Vamos para o Pazuello. Pazuello. O que o Pazuello andou aprontando? Bom, Pazuello não tem especialização em logística. Normal, né? Quem é que no governo tem especialização em alguma coisa? Pois bem, foi garimpado lá e descobriram, não tem especialização em nada. Pazuello se formou na Academia Militar das Agulhas Negras, como oficial intendente, em 84. Na página, na academia, descreve o oficial formado nessa área como aquele que distribui o material de intendência, uniformes, equipamentos individuais e os diversos tipos de munição
e de gêneros alimentícios. O Diogo, isto, na verdade, Diogo, é o almoxarifado, né? Lá onde fica as tralhas e o cara, ele é o que cuida, ele é o responsável, lá responsável pelo quê? Pelo material que chega, pelo material que sai, ninguém entra lá para roubar e tudo, ele é o cara que ele trabalha nesse departamento, né? Essa é a especialização do Pazuello. Diogo, eu fico chocado a capacidade que eles têm de mentir e dizer que não dá nada. Estamos aí, velho, estamos aí, é nós que estamos mandando agora. Acho que deve ser os papos dele assim, né? E aí, Diogo, o que tu me diz sobre essa mais uma especialização fake? Esse governo é a fake news, né? O próprio Bolsonaro é a fake news em pessoa, né? Não tem. Se fosse personificar a palavra mentira, né? Tu personificava na imagem do Bolsonaro, porque tudo que parte dele é mentiroso, tudo, tudo. Não existe nenhuma verdade no que parte dessa figura. E o seu governo não seria diferente. Eu imaginava, quando diziam que o Pazuello era especialista em logística, que o cara era, né, formado na área, administração, com experiência em logística, algo do tipo e tal, né, e que dentro do Exército ele tinha uma grande experiência de grandes operações, né, mundo afora, Brasil afora, nessa área também e tal. Mas também isso a gente já estava meio que vendo, né, porque o cara, se tem uma coisa que ele não sabe fazer é logística, né? Ele a ponto de não conseguir mandar oxigênio, né, lá para Manaus. Não conseguiu comprar, não conseguiu trazer da China, da Índia os insumos para as vacinas. Então é um zero esquerda, é um zero esquerda. Né? E aí eu fico imaginando que é isso, a experiência de logística dele é ficar, de certo, lá num órgão lá entregando, distribuindo uniforme, distribuindo leite condensado, distribuindo o salmão, a cerveja, né, as picanhas que são compradas pelo exército aí para, porque na verdade tudo que se é comprado do exército não é para dar para os militares de baixa patente, né, é para o oficialato. Né? Então eu fico imaginando lá ele entregando, a caixa de leite condensado vai para tal lugar. Essa é a experiência do Pazuello. Olha, temos que rir para não chorar, né? Porque esse tipo de conduta, né, de tratar um tema tão sério como a saúde e botar uma figura tão deplorável para coordenar a saúde do país no pior momento, na pior crise sanitária da história do Brasil, é uma desumanidade muito grande, né? Que eu fico pensando quantas vidas poderiam ter sido poupadas, né, se hoje nós tivéssemos uma liderança, né, capaz à frente do Ministério da Saúde e também à frente da Presidência da República. Sem dúvida nenhuma, Diogo. Olha, é uma situação assim de extrema gravidade que a gente está vivendo. Mas agora a gente vai entrar num ponto agora interessante, uma informação que nos surpreendeu agora, nessa semana. Está rodando ali. Eduardo Leite, o nosso governador aqui do Rio Grande do Sul, né? Ele já está em disputa nas eleições presidenciais para 2022. Ele está sendo lançado principalmente pelo Fernando Henrique e pelo Aécio Neves. Esses são os padrinhos da candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E aí, assim, Diogo, a opinião que eu tenho sobre isso. Na verdade, isso é uma candidatura fake, né? A candidatura não é real. Por quê? Eles estão apenas querendo desgastar o Dória, porque o PSDB e principalmente o Naécio já faz parte do governo Bolsonaro. Já fazem parte do governo Bolsonaro. Então, eles estão simplesmente colocando essa candidatura fake aqui, até para que talvez o Dória tenha que trocar de partido. É isso que está rolando, né? O Dória vai trocar de partido. Isso que está rolando porque ele quer ser candidato
E aí, no PSDB, principalmente em São Paulo, ele perdeu muito espaço, né? O Alckmin também quer o pescoço dele e tudo, mas o interessante é que é uma candidatura para favorecer o Bolsonaro. O governador do Rio Grande do Sul é Bolsonaro. E aí, Diogo, eu selecionei uma frase aqui. Como a gente é aqui do Sul, a gente conhece melhor ele e a gente tem condições de falar sobre essa criatura. Que esse é um Bolsonaro limpinho. Esse é um Bolsonaro que sabe pegar os talheres quando vai num jantar fino, né? Num jantar das elites, ele sabe pegar os talheres corretamente. Pois bem, olha a frase, olha o que foi a frase que foi atribuída a ele. O governador gaúcho afirmou que fará uma ronda para compartilhar experiências da sua gestão. Experiências da sua gestão enquanto governador do Rio Grande do Sul. Bom, Diogo, eu sou professor estadual. O que eu sei é que ele parcela os salários todo mês, ele atrasa salário todo mês. E desde quando ele assumiu, ele sempre atrasa salário, né? Mexeu profundamente no plano de carreira dos professores, prejudicando os professores e outros funcionários públicos também. Então, assim, ó, não tem uma ação do governador do Rio Grande do Sul que nós podemos dizer positiva. Não muito diferente do Bolsonaro, que a gente não consegue dizer uma ação positiva. O governador do Rio Grande do Sul também não tem nenhuma ação positiva que ele possa mostrar. Mas aí eu te pergunto, Diogo, essa é uma candidatura fake para ajudar o Bolsonaro? Olha, Antônio, antes de responder essa tua pergunta, eu digo assim, eu acho que tem uma coisa bem importante, bem boa, que o Eduardo Leite faz quando ele está à frente, né, de uma gestão, é não ir à reeleição. É a melhor coisa que ele faz, né? Como ele é um cara contra as reeleições, graças a Deus, Pelotas não precisou ter 2 mandatos, né, dele. E se tudo der certo aqui no Rio Grande do Sul também, não teremos um segundo mandato, porque é um inútil, né? É apenas um rostinho bonito, né? Uma falinha água morna, né? Que no discurso é muito legalzinho, assim, tal, mas na prática é uma nulidade total. Uma nulidade. Né? Como tu bem disseste, não há nada aqui no Rio Grande do Sul, né, que a gente pudesse citar, né, de avanço, né, que o seu governo, muito pelo contrário, mentiu descaradamente durante a campanha eleitoral, né, e não executou nada que prometeu durante a campanha. Primeiramente isso. Segundo, eu acho que é uma candidatura fake um pouco, né, mas ela, na minha opinião, ela tem chance de prosperar, né, porque pelo que a gente tem lido e tem conversado, assim, tal, o que acontece? O PSDB faz um cálculo que o Dória, né, querendo ou não, é um outsider da política. Hoje está no PSDB, mas ele é um cara, né, ligado ao showbiz, né, uma grande fortuna e tal, não é um cara tradicional da política ou da política partidária, e que os grandes caciques, digamos assim, do PSDB avaliam que nas eleições de 2022 Bolsonaro já está garantido no segundo turno e que a outra vaga, né, será do Partido dos Trabalhadores, né, será de uma candidatura ou de Lula ou de Haddad. Né? Claro, isso é uma projeção, uma prospecção, assim, uma avaliação dos caciques hoje do PSDB, né, que teriam feito essa avaliação, que o Eduardo Leite, né, como é um quadro orgânico do partido, ligado a figuras históricas, o seu pai, inclusive, que também é professor, tem uma relação muito pessoal, meio que são compadre, ele e o Fernando Henrique Cardoso. Então, o Eduardo Leite meio que tem, né, como seu padrinho, aí, não só na política, mas na vida pessoal, a relação com o Fernando Henrique Cardoso. E também, né, uma articulação com o Aécio Neves, com aquela velha guarda do PSDB, Tasso Gereissati, Aécio Neves e Companhia Limitada, que enxergam no Dória um inimigo interno, né, a ponto do Dória pedir a expulsão, né, do Aécio Neves numas últimas reuniões aí que houveram
quando estava se discutindo a questão da nova direção nacional do PSDB, onde o Dória queria ser, mas foi reconduzido ao posto o Bruno Araújo, né, que é um desafeto hoje velado do Dória. Então é um pouco isso, né? O ninho tucano, né, se mexe aí para de repente tentar construir uma figura nova dentro do seu ninho, né? Mas é isso, né? O PSDB hoje dificilmente vai influenciar algo na eleição, né? Assim como já foi um fiasco o Geraldo Alckmin na última eleição, que eu acho que não fez nem 3% dos votos, e na minha opinião, tanto Dória quanto Leite também ficaram muito abaixo, né, de qualquer possibilidade de fazer frente e tentar ir para o segundo turno. Pois é, João. É um pouco disso mesmo. Mas, enfim, é um debate aí que está começando, que é um tabuleiro aí, um tabuleiro de xadrez que ele tem que ser bem jogado agora. Mas, bom, isso já está dado. Nós temos mais um comentário aqui. Marcelo, Dória e Eduardo Leite brigam para ver quem se lança candidato em 2022. Eles agora querem negar o apoio ao Bolsonaro em 2018. Exatamente isso, Marcelo. É isso que a gente tem que deixar claro e nós temos que repetir isto. Repetir isto exaustivamente. Exaustivamente, nós temos que repetir isso, né? Então, essa que é a grande questão. Porque, assim, a questão da retórica, a questão, melhor, da narrativa, a narrativa, ela é importante, assim, porque ela induz as pessoas. E aí, Diogo, quero te fazer um comentário agora, um comentário positivo. Sábado eu fui na barbearia e essa questão das mensagens vazadas está começando a chegar na população. E o comentário era na barbearia das pessoas ali dizendo, mas essa prisão do Lula, os caras inventaram todas as provas aí, tá aparecendo aí. Então, essa informação, ela está começando a chegar na população ainda. O que para nós, essas informações é bem antigo, não, na população ela demora um tempo para chegar, e está chegando ainda. E essa que é a questão interessante. Nós temos que ficar ligado nisso. Pois bem, chegamos ao final da nossa live, convidando a todos e a todas para curtir a nossa página também, tá? Agora terminamos o vídeo aqui, nós vamos postar ele no YouTube, certo? Para que tenha lá o vídeo registrado também. E curtam a nossa página para nós poder chegar aí aos 700 mil, tá? Nós já temos hoje em torno de 63 mil seguidores hoje. Em torno de 63 mil seguidores nós temos hoje na página. Então, mais 7 mil aí para que a gente possa chegar aos 70 mil. E depois poder dar voos maiores, né? Por quê? Esse aqui é o meio de comunicação que a gente tem para tentar dialogar com a população. E já convidando a todos, de segunda a sexta tem a programação aqui às 7 horas do Noite News. E a gente está trazendo pessoas aqui para conversar e também para estar debatendo as questões aí da política que está acontecendo no dia. Durante o dia está acontecendo a política ali, a notícia, e a gente já está comentando sobre ela e tentando trazer alguém especialista da área para tentar falar sobre esse tema. Agradecemos a todos e a todas, da minha parte era isso. Diogo. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos e a todas, né? Mais uma semana aí que se encerra e a gente sempre na luta, né? É importante o que tu ressalta. Cada vez mais nós temos ferramentas de comunicação, como o caso aqui da página, né? Então, a importância aqui é todo mundo entrar lá no linkzinho, lá em cima na página, marcar todos os seus amigos, dá para fazer 1000 convites por dia, né? Para os amigos, né? Para curtir a página. Então, assim, às vezes ele é 2, 3 segundos, né? E tu pode estar auxiliando muito, né? A comunicação e essa disputa hoje de narrativa que é tão importante para fazer o que tu acabou de dizer, né? Que lá na barbearia, né, os caras já estão vendo isso, e muito se deve, né, a canais de comunicação como é o nosso aqui, e tantos outros importantes nas redes sociais. Então tá, até a próxima, Diogo.
Domingo que vem a gente se encontra novamente. Valeu!